Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe imensamente você, sua linda família, o seu domingo. A semana só está começando. Vamos, levante-se com fé, confiança, porque Deus tem dias maravilhosos, dias de glória para você. E eu tenho certeza que você tem uma palavra de Deus. Então, não olha para lado nenhum. Continue olhando para o alto. Sabe, quando a gente lê 1 Samuel 16, começa com o Senhor falando com Samuel. Samuel, até quando você vai se entristecer por Saul? Eu já o rejeitei. Levante-se e vá ungir o novo rei. Sabe, isso me dá tanta esperança. Porque quem nunca se pegou ali remoendo alguma coisa que já foi, que Deus já deixou claro, isso já foi. Deixa isso para lá, isso é passado, Saul é passado. Eu tenho algo novo, né? Saia daí. Para de ficar aí se entristecendo, se amargurando e remoendo. O Senhor falou com o profeta. E olha que Samuel, né, dispensa comentários. Um homem incrível. Mas até Samuel estava lá, né, triste por conta do Saul. E o Senhor falou, mas eu rejeitei. Sabe, não é difícil você se pegar sofrendo por algo que Deus tirou. Deus rejeitou. Para aí. O que Deus já colocou um fim e você ainda está aí chorando leite derramado? Talvez Deus já colocou um fim em algo, já tirou, já deixou claro, encerrei com isso, não tenho isso com você, isso é coisa assim, coisa velha, coisa do passado. Esquece isso aí. Esquece o Saúl da vida, né? O que representa o Saúl aí. Essa coisa velha, que Deus já colocou um fim, que Deus já rejeitou, que o Senhor já falou, para, isso é passado. Pega o chifre, que fala de governo, de autoridade, e vá ungir o novo rei. Eu tenho um tempo novo, uma coisa nova. E começa assim, ungindo. O Davi não assumiu o trono no dia seguinte à unção, mas a unção já tinha sido feita. É isso que você tem que entender. Nós precisamos dar passos de fé. Tudo começa assim, com passos de fé, avançando para algo novo, ungindo, declarando, possuindo, crendo naquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Quantas vezes, sabe, eu não tinha nada, mas eu podia me levantar e ir lá e ungir. Eu podia. Às vezes você não tem nada aí na mão e parece tão distante, mas eu posso me levantar com fé. Eu posso me levantar e ir ungir. Eu posso. Eu posso dar meus passos de fé. Eu posso soltar essas coisas velhas. Sabe, fazer essa risca no chão e dizer, basta. Eu não vou mais
sofrer por isso aqui. Eu não vou mais falar desse assunto. A melhor coisa a fazer é não falo mais disso, não toco mais e chega. Sabe, vou tirar tudo aqui que remete a isso, não vou mais falar disso. Chega, não quero mais. Se Deus encerrou com algo, está encerrado. Se o Senhor rejeitou, é porque não é bom. Eu vou ficar aí sofrendo por causa disso? Não, Samuel. Até quando você vai sofrer e se entristecer por Saul? Vá ungir o novo rei. É isso aí. Então, já se levanta. Neste domingo, primeiro dia da semana, este é o dia que o Senhor fez. Eu vou me levantar e vou me alegrar nele. Eu vou dar passos de fé. Eu vou para algo novo. Eu vou crer naquilo que o Senhor está colocando diante de mim. E eu vou soltar. O que você vai soltar hoje aqui? Ó, o quê? Desse assunto eu não falo mais, disso aqui também não. Estou soltando isso aqui. Estou tirando. Não quero mais. Vamos? Em nome de Jesus. E assim, ó, confie em Deus. Porque o Samuel também chegou lá. Quando ele foi ungir, o primeiro, que foi Eliabe, ele já olhou e falou, é esse o rei. Por quê? Porque ele foi para aquilo que lhe era familiar, né? Mas olha como nós nos enganamos. Se Deus estava rejeitando um padrão, que era o Saul, ele não ia pegar algo na mesma linha. E às vezes nós estamos com um padrão, né? Aquilo nos envolve de tal maneira que agora você sai à procura de algo que é familiar, porque é a nossa tendência. Ir em busca de algo que é familiar. Mas olha que coisa linda, Deus tinha algo assim que era o oposto do Saul. O oposto. E eu acredito que o que Deus tem para você é o oposto disso aí. Oposto. Completamente. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. E precisamos ser guiados. Porque quando ele foi já para... É esse aqui o rei. O Senhor falou, não, Samuel, não é. Esse aí eu também rejeitei. É um padrão que eu rejeitei, Samuel. É um padrão que eu rejeitei. Sabe, você tem que entender qual é o padrão que Deus rejeitou. Gente, tem coisas que Deus tá assim, ó. Ele já colocou como se fosse... A palavra vem num luminoso. Já está estampado. Está ali para você ver. Isso aqui eu rejeitei. Esse padrão eu rejeitei. Não adianta você ir para essa direção que eu rejeitei. Eu não tenho isso para você. Não é o que eu tenho. Isso aqui eu já encerrei. Ó, não haja assim. Porque se você agir assim, vai dar errado. Porque isso aí eu já rejeitei, eu já disse que não. Eu não tenho isso com você. Não tenho esse padrão. Para. Tem gente que vai sempre para aquilo que lhe é familiar. Ele estabelece um padrão, né? Ele se acostuma com algo. E agora é como se ele não quisesse soltar. Ele está à procura daquilo, que foi o que aconteceu com Samuel. E o Senhor já de cara falou, não, isso aqui é uma espécie de Saul. Eu não quero nada parecido com Saul. Eu não quero nada parecido com esse padrão. Eu tenho algo totalmente diferente. E é interessante, né, que o que Deus, às vezes, ele prepara para a gente, está tão oposto, sabe?
é tão diferente daquilo que nós tínhamos imaginado. E é por isso que nós temos que crer. E confiar, sabe? E nos jogar completamente. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Tudo que nós temos que fazer é confiar. E assim, ó, às vezes o que Deus tem, está todo mundo desprezando. Mas Deus vai lá e pega aquele que ninguém dá nada, ou aquilo que até você não está valorizando. E é o que ele levanta e ele honra. Porque olha que interessante, Samuel então apanhou o chifre, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E os irmãos, 3 deles, faziam parte do exército de Saul. Então ali eles devem ter ficado confusos. Porque o Davi, ele fazia o trabalho de servo na família. O pai dele nem lembrou dele. É engraçado. Às vezes o que Deus tem para nós é aquilo que a gente não lembra, né? É o que a gente não pensa. Ninguém pensou no Davi. Desde a hora que o Samuel chegou, que chamou a família do Jessé para ir sacrificar ao Senhor com ele, o Davi não estava lá. O Davi não estava lá. Por quê? Porque não foi chamado. Quando Samuel está ali na casa do Jessé, ele passa todos os filhos dele. E aí o senhor falou, não é esse, nem esse, nem esse, nem... Aí, mas... Quer dizer, como assim não é? Você não tem mais nenhum filho, não? É, tem, mas quer dizer, se você não encontrou aqui, meu amigo, esse aí não pode ser. E aí foi quando Samuel falou, não, vai buscá-lo, porque a gente não come, ninguém senta para comer enquanto ele não chegar. Já começou a ser honrado antes de chegar. Quando ele entra, o senhor fala, é este. É isso aí. Tá vendo? Então, ninguém pensou. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Senhor. Porque muitas vezes o que Deus preparou para nós não pensamos, nem demos esse valor todo, né? Ninguém estava dando esse valor, mas Deus deu. E aqui está, ó, Deus levantando, ungindo na frente de todo mundo, na frente dos irmãos, e foi assim um estrondo, né? Talvez quem estava ali olhando não entendeu e até questionou internamente. Agora, mais tarde, todo mundo viu que aquela escolha, o homem que Deus havia escolhido, foi a maior vitória para a nação. Guerreiro, determinado, sempre entregava mais do que recebia, mais do que tinha sido pedido. Independente de posição de cargo, ele estava lá lutando as guerras do Senhor. Mais tarde, as autoridades disseram para ele, desde quando Saul era rei, era você que lutava as guerras do Senhor. Você que estava à frente. Ele unificou o reino. Ele desapossou inimigos. Ele conquistou o coração do reino que estava lá, ó. Os jebuseus estavam lá e ninguém expulsava os inimigos de lá. Ele buscou a arca do Senhor. Ele queria que a nação tivesse a presença de Deus e adorasse o Senhor. E assim, ninguém deu nada. O pastorzinho, pequenininho, mas ele convivia com Deus. E quando você convive com Deus, Deus pode fazer coisas incríveis na sua vida, incríveis.
Por isso, ó, fica atento ao que Deus está falando. O que Deus tem com você? Talvez você ainda está aí, ó, segurando um negócio que Deus já mandou soltar, sofrendo por algo que Deus já mandou soltar, e Deus está dizendo, ó, eu tenho algo maravilhoso para você, que talvez não é aquele padrão que já estava estabelecido, né, na sua cabeça, que para você é a melhor coisa do mundo. O que eu tenho para você é algo que vai superar tudo, porque Davi superou tudo. Ele não tinha a altura do Saul, do Eliabe, talvez até a beleza dessas pessoas, porque o Saul foi um homem, né, único em termos de beleza, de altura e etc. Mas ele não tinha o caráter de Deus, não é? Não tinha o caráter de Deus. Quantas vezes eu vi isso em relacionamento? De pessoas que estavam ali, ó, indo sempre para aquilo que lhe era familiar e trocando 6 por meia dúzia, sabe? Sempre saía de um Saul e pegava outro Saul. Quantas vezes eu vi isso? Homens, mulheres, indo na mesma linha, até que decidiram depender de Deus e aceitar o que Deus estava colocando. Aí a vida mudou, encontraram a paz, a alegria, a realização. Agora, pode abrir isso, leva para tudo. Talvez Deus tenha algo novo, totalmente diferente para você, e você não se abre para o novo de Deus. Parece que aqui ninguém estava aberto para o novo de Deus, para o Davi. Por que você não se abre para o que Deus tem para você? Acata a vontade de Deus. A gente sabe o que Deus está falando com a gente. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Cumpriu com a missão. O Espírito de Deus confirmou ali. Ele foi ungido e o Senhor veio sobre ele. E ele realizou coisas assim estrondosas. Confia em Deus. Confia no seu Abba. Mas o meu servo Caleb pensa diferente e me segue de forma íntegra. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não com coração sincero. Tá aqui, esse rei aqui, ele fez o que era certo, mas não de todo o coração. Mas o Caleb, o Senhor elogiou que ele pensava de forma diferente. Ele seguiu o Senhor de forma íntegra. Algumas pessoas, elas ainda não têm uma mentalidade de servo. Elas não pensam como servo. Então, elas continuam fazendo as coisas do jeito delas. Elas resistem à vontade de Deus. Elas preferem ficar lá, gemendo. E é um sofrimento na carne, em vão. Porque elas querem uma coisa que Deus não tem mais para elas. Deus não tem. O Caleb terminou os dias dele de forma gloriosa, porque ele pensou diferente, seguiu a Deus de forma íntegra. O Amazias, ele até serviu o Senhor, mas não de todo o coração. Por quê? Porque ele não se alinhou com o Senhor. Porque ele não pensou como servo. E algumas pessoas têm vivido assim. Elas até estão aí, se apresentam como crentes e tal, mas elas não aceitam a vontade de Deus. Elas não estão servindo ao Senhor de todo o coração. Elas não estão entregues à vontade de Deus.
Sabe, alguns estão vivendo igual Sansão, que foi um projeto de Deus maravilhoso, grandioso, mas foi quebrando princípios. Começou buscando a mulher errada no lugar errado. Aliás, esse foi o problema do Sansão, e esse problema o derrotou. Ele sempre buscava a mulher errada. Né? Quando ele foi em busca da Filisteia, gente, é impressionante. Os pais disseram, mas tem mulher aqui no nosso povo. E, não, é desta que eu gosto. Como assim? Como assim? Olha aqui, ó. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Meu Deus! Mas que coisa é essa, meu filho? Você tem que ir aos filisteus, você tem que ir no pior lugar. Você foi gerado, criado para destruir com os filisteus e você tem que ir no pior lugar para encontrar a esposa. Porque algumas pessoas, elas só vão em busca daquilo que Deus não tem para elas. Elas ficam sofrendo, gemendo por coisas que Deus já disse isso. Eu rejeitei. Esse padrão eu rejeitei. Eu tenho um Davi para você, cheio do Espírito Santo. Eu tenho algo totalmente diferente desse padrão que você buscou a vida toda. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos. Esse povo que não teme a Deus, tem deuses pagãos, que não tem um pingo de temor a Deus, inimigos do povo de Deus, para conseguir esposa. Ó a resposta do sujeito que é dependente do quê? Das suas vontades, que a faculdade da alma mais forte domina, que é da vontade. Ó o sujeito aqui que faz só o que tem vontade. Olha a resposta, se não é a resposta de muita gente. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim. É ela que me agrada, ou tem a outra tradução que diz: é dela que eu gosto. É assim, Sansão? É assim? Pois é. Ele continuou buscando aquilo que era familiar, era o padrão, né? Era o perfil desalinhado de Deus. Continuou buscando nos lugares errados. Por fim, se deparou com uma que era terrível, que foi a Dalila, porque ele foi escalando, né? E aí terminou do jeito que você sabe, né? Perdeu, se tornou um homem comum, foi preso, os olhos furados, colocado ali no cárcere, puxando um moinho como um animal. Era para terminar um homem que foi um projeto incrível de Deus terminar daquele jeito, mas tem gente que até diz que está servindo ao Senhor, mas igual a Amazias, não de todo o coração. Na hora que é para fazer a vontade de Deus, ele faz a vontade dele. Ele ama demais a vida dele. A vontade dele vale mais do que a vontade de Deus. Não é um Caleb que faz a vontade de Deus custe o que custar. Não é um bom servo. Vamos, em nome de Jesus. O Senhor rejeitou um padrão. Ele tem algo novo para você. E foi o que ele mandou Samuel esquecer aquele padrão antigo. Quando o Samuel já enxergou ali o que lhe era familiar, o Senhor já disse: não, esse padrão eu rejeitei.
eu tenho algo totalmente novo, diferente. Deus tem algo novo para você, que vai trazer paz, alegria, que você vai ver honra, você vai ver a presença de Deus. Definitivamente, Deus quer que você sirva a Ele como Calebe e não como Amazias. Calebe foi de todo o coração, Amazias não. Por isso que Calebe terminou e deixou um legado para nós. Amazias não, terminou derrotado. Sirva o Senhor de todo o coração. Não faça como Sansão, não. Ah, é dela que eu gosto, é disso que eu gosto, é o que eu quero. Não, não é o que você quer, é o que Deus quer para nós. Acata a vontade de Deus. Esse é o lugar da paz, da plenitude, do sucesso. Você ainda pode viver como Israel, que passou a viver um tempo assim incrível com Davi. Deus tem o melhor tempo, foi o melhor tempo da nação, porque ele foi um grande rei. Deus tem algo muito grande, maravilhoso para você. Mas você precisa se abrir, discernir, aceitar como um bom servo a vontade de Deus. Isso vai trazer plenitude para a sua vida. Eu oro para que Deus dê discernimento, clareza, para que você agarre o que Deus tem para a sua vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada e peço que essa palavra tenha dado clareza, visão, discernimento, Senhor. Que ela esteja entendendo claramente o que significa para a vida dela. Que ela esteja vendo e que ela não resista ao seu chamado para um nível mais alto, porque o que o Senhor tem com ela é vitória. O que o Senhor tem para a vida dessa pessoa é algo novo, maravilhoso, que vai levá-la a viver o melhor tempo da vida, ainda que pareça que não, porque para eles, Davi não era uma boa opção, nem era uma opção, mas era o que o Senhor havia determinado e foi a melhor coisa para todos eles, para aquela nação. Então o Senhor tem algo tão especial para essa pessoa, mas talvez nem é uma opção para ela, ela nem está aberta e o Senhor está dizendo: se abra para o que eu tenho com você, para o que eu estou aqui apresentando. Se abra. E você vai ter uma vida plena, vai desfrutar do melhor tempo da sua vida. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e oro por discernimento, por visão, Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida destes fiéis. E onde este programa estiver chegando, que o teu povo passe por um batismo de discernimento, que essa pessoa tenha o discernimento da sua vontade e simplesmente por amor ao Senhor se submeta, porque aí está a sua vitória. E é o caminho para a felicidade e a paz. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E hoje às 9, a reunião das primícias para a família amada de Deus. Em todos os nossos templos, levante-se, pegue sua família, traga um convidado, vamos adorá-lo. Conta com a gente. Você sabe que é um prazer estar aqui. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.
Ah.